Começando mais um NWA Cash e o assunto de hoje é a falta de apetite sexual no homem. Bem, hoje nesse podcast eu vou dar ênfase nos homens que vivem aqui no Japão, mas é claro que se você é brasileiro e mora em outro país e depende da cultura, você vai se adequar ao que eu estou falando também. Então fica até o final do nosso podcast para você aproveitar essas informações. Quando uma esposa vem pra gente falando, Kátia, meu marido tá com falta de apetite sexual, tem tratamento natural? Sim, claro que tem. Mas primeiro, como todos os casos, eu tenho que entender o que causa, tá? A gente vai falar sobre alguns fatores que pode acontecer essa falta, essa baixa hormonal ou cansaço extremo para não ter vontade sexual. Começando aqui pelo Japão, o trabalho geralmente é de 12, 14, às vezes até 16 horas de trabalho. Tudo bem, a gente está na pandemia, mas no mínimo 12 horas tem de trabalho. Um detalhe também é o quê? Geralmente serviço para homem é mais pesado. Não tô falando que sempre, tá? Mas na maioria, os homens pegam um trabalho um pouco mais pesado. Pesado mesmo, né? Além de trabalhar às vezes com peças muito pesadas diariamente, movimentos de automoção, eles também, quem trabalha em Gemba, além de ser pesado, é muito rápido. Você precisa ter agilidade, pensar rápido, fazer as coisas. Então, é bem puxado pro homem sim aqui no Japão. Fora o detalhe de carga horária e esforço, outro detalhe muito importante, gente, é saber falar e entender o idioma. Principalmente para quem tá aqui no Japão, gente, vai falar o japonês, o Nihongo. Só que se você não sabe falar nada, já tem um pouco de dificuldade no trabalho. Mas se você, outro detalhe, não sabe ler nem escrever, que tem muita coisa que tem instrução escrita. Então, só que aqui é hiragana, katakana e kanji, gente, tá? São os caracteres japonês. Então não é tão simples assim. Você imagina que a gente vem aqui pro Japão, todo mundo é analfabeta, a maioria, né? Não vou dizer todos, mas a grande maioria acaba sendo analfabeto, porque não sabe ler, escrever nem falar. Então, é uma dificuldade, é uma insegurança, é um anseio. Então, tem muitas pressões. Fora essas pressões em relação à carga horária e língua, outra coisa muito importante, gente, cultura, bunka. Muitas pessoas acreditam que, como assim a cultura, Kátia? Aqui tem um detalhe, gente, que tem chamado senpai, né? Que são as pessoas mais velhas, que você tem que respeitar. Às vezes essa pessoa mais velha, ela só é mais velha, mas ela é importuna. Ela fica fazendo bullying, ela fica tirando barato de você, muitas vezes ela não faz nada, e você paga o pato mais ou menos fazendo todas as coisas. Então, isso ainda mais para quem é latino, gente, você já imaginou o sangue na veia estourando, o fogo nos olhos, querendo ir para cima da pessoa, com raiva e estresse, todos os dias passando por isso? Então, não é tão simples assim. Estou falando isso, gente, porque a gente sabe como o latino, principalmente o brasileiro, né, pega fogo rapidinho por umas questões assim. Então, isso fica complicado, porque ele não pode fazer nada. Se ele fizer alguma coisa, ele vai ser mandado embora. E depende do caso, se ele for pra cima na violência, ele pode até ser preso. Então, são vários detalhinhos e dentro da cultura que, se a pessoa não sabe, ela vai ter que se adaptar a muitas coisas aqui. Gente, e eu não tô falando só para quem trabalha como DKSEG, não, em fábrica. Eu estou falando também que isso também acontece dentro de um hospital, dentro de uma empresa que você às vezes é um engenheiro, tá vindo aqui em relação todo feliz, que você vai vir trabalhar no Japão, mas também tem essa coisa da língua, da cultura também em relação a isso, que tem uma pressão muito grande. E as pessoas acham que é a mesma coisa que trabalhar no Brasil. Não, a gente tem algumas dificuldades sim em relação a isso. Então você imagina a pressão que o homem passa todas essas coisas, né? Então, isso vai facilitando ao nível de estresse e diminuição também da testosterona, fazendo com que o homem perca o apetite sexual. Outro detalhe importante de a gente falar aqui, para quem nunca veio para o Japão, ainda mais quem vem para trabalho sobre empregos, né, que a gente diz que é o DKSEG, que vem com descendência para conseguir uma vida melhor aqui no Japão. Então, muitas pessoas vêm aqui com a família e fazem dívidas muito altas. Então, vêm sem ter condição de pagar a própria passagem e, além de tudo, tem um aluguel, água, luz e gás, vem com 2 filhos. Então, gente, não é tão simples assim, né? Por quê? Porque você já imaginou você chegar aqui, você receber, demorar de 6 meses, às vezes até 1 ano para conseguir receber um salário inteiro, porque você tá pagando as suas dívidas? E, além de tudo, um lugar que você não sabe falar, que às vezes sua família não está se adaptando, e além de tudo que o trabalho é bem pesado. Então, sempre eu falo isso, se coloque no lugar do homem que está passando por isso. Não é tão simples, tá? Então, e muitos homens são educados ao quê? Você tem que ser
forte, você não pode chorar, você não pode reclamar. Então você imagina esses homens, muitas vezes, ainda mais quem foi muito criado em relação do machoxô, né, fica aguentando tudo isso. Há uma facilidade para que este perca a disposição sexual, justamente pelo nível de estresse ser muito alto. Mas, gente, dentro da aromaterapia, a gente pode auxiliar nisso, sim, não só na reposição hormonal, mas principalmente no controle do estresse. Por isso que eu sempre tenho que entender a causa, o que está acontecendo para que isso, ou seja, para que a perda do apetite aconteça. Então, gente, estão falando aqui, esses são alguns detalhes. Ah, já estou me esquecendo de um que é muito importante também. Muitas vezes o pessoal que vem aqui trabalhar no Japão esquece de um detalhe. Ainda mais se ele vem com uma mulher que é muito forte e a mulher chega em casa e começa a falar: tá vendo? Você não presta pra nada, você não serve pra nada, não fez de novo? E ela vai reclamando e isso vai sendo umas sucessões durante alguns anos e às vezes o homem vai se sentindo cada vez mais humilhado, chateado também. Gente, o homem também tem sentimentos e muitos homens ficam extremamente magoados com essas conversas, com essas humilhações ou pequenas humilhações que, por mais que as mulheres pensem, não é nada, mas às vezes o tom que se utiliza, a hora que se utiliza na frente das crianças, isso acaba fazendo com que o homem se sinta humilhado assim, e fazendo também com que ele perca o apetite sexual. Então, gente, tem esses detalhinhos para quem é terapeuta e para quem está escutando, tanto a pessoa que precisa de ajuda ou que procura ajuda, precisa entender que isso existe para tratar na causa, porque se eu não cuido da causa, eu não melhoro o efeito, que seria o quê? O apetite sexual. Então, espero que vocês reflitam aqui. Há tratamento, mas lembre, eu tenho que buscar sempre a causa para conseguir fazer o melhor tratamento e obter o resultado para ele. Bem, gostou das informações? Dá um like, compartilhe os nossos podcasts e se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo podcast.